Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 68. Um operário tenta levantar uma viga homogênea do chão até a posição vertical. A viga tem 2,50 metros de comprimento e pesa 500 newtons. Em um dado instante, o operário mantém a viga momentaneamente em repouso com a extremidade superior a uma distância d igual a 1,50 metros do chão, como mostra a figura 12.75, exercendo uma força perpendicular à viga. Letra A. Qual é o módulo P da força? Letra B. Qual é o módulo da força resultante que o piso exerce sobre a viga? Letra C. Qual é o valor mínimo do coeficiente de atrito estático entre a viga e o piso para que a viga não escorregue neste instante? Primeiro, vamos identificar as medidas informadas do problema. O peso da viga é PV igual a 500 newtons. O comprimento da viga é L igual a 2,50 metros. O operário ergue a viga a uma distância vertical D igual a 1,50 metros. Podemos identificar na figura um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual ao comprimento L da viga e cuja altura é igual a D. Se calcularmos o cosseno do ângulo θ mostrado, teremos que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente D sobre a hipotenusa L. Então é 1,50 dividido por 2,50, que dá 0,6. Para determinar o seno deste ângulo, vamos utilizar a mais famosa identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, o seno de θ ao quadrado vai ser 1 menos cosseno de θ ao quadrado. O seno de θ vai ser a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, da raiz quadrada de 1 menos 0,6 ao quadrado, se a gente fizer essas operações aí, dá 0,8. Existem 4 forças atuando sobre a viga. O seu peso vertical para baixo, a força exercida pelo operário, a força de atrito da superfície no sentido contrário ao deslizamento da viga. Como a viga pressiona o chão, de acordo com a terceira lei de Newton, o chão reage exercendo a força de reação normal vertical para cima. Vamos considerar o eixo x horizontal e o eixo y vertical com os sentidos indicados. Das forças mostradas, apenas a força exercida pelo operário não está na direção de um dos eixos, mas podemos desenhar suas componentes ao longo deles. Podemos desenhar um ângulo alfa na figura, que somado ao ângulo θ tem como resultado um ângulo de 90 graus. Como a força exercida pelo operário é perpendicular à viga, podemos identificar outro ângulo θ na figura, já que θ mais alfa é igual a 90 graus. Podemos desenhar outro triângulo retângulo na figura, cuja hipotenusa é igual ao módulo da força e os catetos iguais às medidas de suas componentes. Se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo θ utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, PY, sobre a hipotenusa P. Então, PY vai ser P seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Px, sobre a hipotenusa P. Então, Px vai ser P cosseno de θ. Como a viga está em repouso, ela está em equilíbrio estático. Isso significa que o seu momento linear e o seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, a derivada é nula e a força resultante também será nula. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, fica que Py mais Fn menos Pv é igual a zero. Então, P seno de θ, que é o Py, mais Fn menos Pv é igual a zero. A força normal vai ser PV menos P seno de θ. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, fica que FA menos Px é igual a zero. Então, FA menos P cosseno de θ, que é o Px é igual a zero. FA vai ser P cosseno de θ.
A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. Tal R é igual a dL dt. Como o momento angular é constante, a derivada é nula e o torque resultante também é nulo. Então o torque devido a Fn, mais o torque devido a Fa, mais o torque devido a PV, mais o torque devido a P tem que ser igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação, perpendicularmente a ele, até o ponto de aplicação da força. O vetor tal é igual a R VEC F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. O módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Podemos escolher qualquer eixo de rotação, mas o mais conveniente aqui é escolher um eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pelo ponto em que a viga toca o chão. Escolhendo este eixo de rotação, os torques devidos às forças normal e à força de atrito são nulos, porque essas forças atuam no eixo de rotação. Vamos considerar positivo o torque da força que, atuando sozinha, fizer a viga girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Considerando a força peso da viga, se traçarmos o vetor RV do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, seu módulo é igual à metade do comprimento da viga. O ângulo formado entre os vetores é igual a θ, e a atuação dessa força faria a viga girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a PV vai ser menos 0,5 vezes L, que é o módulo de RV, vezes PV, o módulo da força, vezes o seno de θ. Considerando a força exercida pelo operário, se traçarmos o vetor RP do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, seu módulo é igual ao comprimento da viga, o ângulo formado entre os vetores é de 90 graus, e a atuação dessa força faria a viga girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a P vai ser L, que é o módulo de RP, vezes P, o módulo da força, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica L vezes P. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, teremos que menos 0,5 vezes L vezes PV vezes seno de θ, mais L vezes P é igual a zero. Como aparece L nas duas parcelas, podemos dividir tudo por L. E resolvendo para P, o P vai ser 0,5 vezes PV vezes o seno de θ. Substituindo pelos valores das medidas, fica que P vai ser 0,5 vezes 500, que é o valor de PV, vezes 0,8, que é o seno de θ, que dá 200 newtons. A força exercida pelo piso sobre a viga é formada pela força normal, na direção vertical, e pela força de atrito na direção horizontal. O módulo da força normal vai ser 500, que é o valor de PV, menos 200, que é o P, vezes 0,8, que é o seno de θ, que dá 340 newtons. O módulo da força de atrito vai ser 200, que é o valor de P, vezes 0,6, que é o valor do cosseno de θ, que dá 120 newtons. A força exercida pelo piso sobre a viga é o vetor F igual a 120 newtons vezes I, mais 340 newtons vezes J. O módulo deste vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, F vai ser a raiz quadrada de 120 ao quadrado, mais 340 ao quadrado. Se a gente fizer essas operações, dá 360,5 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna F é igual a 361 newtons. Na situação limite, em que a viga está prestes a escorregar, a força de atrito que age sobre ela é a força de atrito estático máxima, que é igual ao produto do coeficiente de atrito estático e o módulo da força normal. FA é igual a μe vezes Fn. Resolvendo essa expressão para o coeficiente de atrito, ela se torna μe vai ser FA sobre Fn. Então é 120, que é o valor de FA, dividido por 340, que é o valor de Fn, que dá 0,3529. O resultado final, escrito com 3 algarismos significativos, é μe igual a 0,353.